Pois bem, vamos conversar. Eu pessoalmente acredito que não existe isso de ter medo de falar. Porque para mim, o problema nunca foi falar. Falar é fácil. Você provavelmente fala até que bem quando está com as pessoas que você se sente à vontade. E isso em si indica que o problema não é falar, e sim o que rodeia esse passo da comunicação. Então eu quero expressar um pouco sobre o assunto e te dar uma sugestão que talvez lhe ajude a tratar esse problema. Porém, o mais importante que você deve entender com esta conversa é: se falar é difícil para você, o problema pode ser porque você está vendo o ato de falar da maneira errada. Mas por enquanto, deixa eu te contar um pouco sobre como eu vejo o medo de falar. Você já ouviu uma dica de oratória parecida com essa? Nunca negue palco. Se você tiver a oportunidade de falar em público, aproveite sem medo e vá em frente. Eu particularmente acho que é uma excelente dica, mas que somente funciona para quem tem conteúdo, para quem tem alguma ideia, para quem tem o que falar. Ou seja, se você é a pessoa que sabe o que dizer, praticar falar sempre que possível vai te ajudar a praticar a sua fala. Mas se você sente que tem medo de falar porque não sabe o que dizer, aí realmente essa dica não ajuda. Afinal, tentar falar sem ter ideia do que dizer só abre espaço para você se atrapalhar e talvez até passar vergonha. Então aqui você acaba percebendo o primeiro problema que eu vejo sobre o medo de falar. Que o seu medo pode não ser de falar, mas de não ter o que falar e por isso passar algum constrangimento. E isso já me leva ao outro problema que eu tinha quando eu pesquisava sobre ter assuntos para falar, que é a dica: tenha novas experiências, saia de casa, faça coisas novas, assim você vai ter assuntos para conversar. E novamente, eu acho que é uma boa dica, inclusive é saudável para qualquer pessoa. Mas novamente surge um problema, que no meu caso é que mesmo que se eu tivesse alguma coisa a falar, eu sentia insegurança de conectar isso numa conversa. Sem falar que às vezes você só não tem experiência mesmo. Por exemplo, imagine conversar com uma garota que ama livros e romance, sendo que é a sua experiência de quem nunca leu nenhum livro sequer na vida. A dica acaba também não ajudando nesse sentido. Então, eu vejo dois problemas sobre o tal medo de falar. É que simplesmente você não tem o que dizer, e tentar falar assim pode ser pior, ou você até tem o que dizer, mas você não sabe ou não tem confiança para conectar isso ao momento. E se você se identifica com isso, é porque no fim o seu medo não é de falar. Falar é fácil. Você deve conseguir responder se alguém lhe pergunta o que você gostaria de ganhar de presente, por exemplo. Mas o seu medo é de estar na posição de ser aquele que tem que ter o que dizer e não ter o que dizer ou não estar preparado para falar. E tudo isso que eu falei aqui acaba se conectando a diversos outros problemas, como falar com pessoas novas, falar em público e outros meios que a pessoa pode ter. Eu acho que posso falar mais sobre isso em algum momento, mas o fato é que falar não é um problema. O problema é ter o que falar e a coragem, a confiança, o preparo para falar. Então a pergunta é: como é que nós resolvemos isso? E no meu caso particular, eu diria que é entendendo como sempre ter o que falar. Mas antes de explicar o que isso quer dizer, aqui vai mais uma pergunta. Você sabe a diferença entre falar, afirmar e perguntar? Guarde isso na mente e deixa eu lhe contar um pensamento que eu tive. Já parou para pensar que ninguém nasce pronto em quase nada? Você não nasce pronto para cuidar de si mesmo, não nasce pronto para falar, não nasce pronto nem mesmo para pensar. Mas sabe o que você nasceu praticamente pronto? Pronto para descobrir, escutar e conhecer as coisas novas que existem ao seu redor. E para mim, esse foi o segredo para começar a perder um pouco do medo de falar. Porque lembre-se, o medo não é de falar, mas de estar pronto para falar e ter o que falar. O problema é esse. E para explicar aqui o meu ponto, eu vou citar um meme que eu vi outro dia. Esse meme dizia que não dá para ninguém ser bom em tudo, mas para ser fracassado em tudo, aparentemente dá para ser. Agora pense no que está por trás desse meme. Se você vê alguém que é conhecido como muito bom no que faz, vamos dizer que seja andar de skate, por exemplo. Você espera que esse alguém seja capaz de explicar um pouco sobre como é andar de skate, como começar a praticar as manobras, bons lugares para andar de skate, etc. Ou seja, você imagina que o cara bom de skate vai ser capaz de afirmar, explicar e ensinar sobre o assunto. Por outro lado, se você vê alguém fracassado, ou melhor dizendo, ruim, alguém que é ruim em andar de skate, mas que é insistente, que quer muito melhorar na arte de andar de skate,
o que você imagina que esse cara ruim de skate vai fazer quando encontrar o cara bom de skate? Provavelmente você imagina o cara ruim perguntando, questionando, aprendendo mais sobre a arte do skate. E é aqui que chegamos no centro de tudo isso que estou querendo dizer. Falar é somente a maneira pela qual usamos a nossa comunicação para transmitir informações. Só que todo mundo pensa que falar bem é argumentar, ensinar, explicar ou convencer. Porém, perguntar, questionar ou indagar também é falar. Falar é o meio pelo qual manifestamos o que temos a dizer. E algumas vezes, nós vamos ser o cara bom de skate, capaz de apresentar, explicar ou ensinar sobre um assunto. Mas na maioria das vezes, assim como não nascemos prontos para quase nada, nós vamos ser o cara ruim de skate, que deve estar precisando mais perguntar, questionar e indagar. E esse é o ponto que me ajudou a tratar um pouco melhor sobre o meu medo de falar. Porque se o problema é não ter o que falar ou não ter confiança para falar, saber que na maioria das vezes eu vou estar na posição de não saber muito do assunto, ou seja, na maioria das vezes eu vou ser o cara ruim de skate, isso me ajuda a assumir essa postura e sempre ter o que falar e como conectar o momento. E para explicar como eu vejo isso, vamos usar o que eu afirmo nesse canal como sendo a melhor maneira de treinar comunicação, conversando cara a cara. Por exemplo, uma vez eu tive que realizar uma tarefa com uma pessoa que eu conhecia muito pouco. Nessa época eu já tinha esse pensamento todo que eu já falei antes e estava começando a testar na prática com outras pessoas. Então, simplesmente eu comecei assumindo que não sabia nada daquele cara e perguntei: "Ei, eu ainda não sei nada sobre você, mas acho que você tem cara que gosta mais de cachorro do que de gato. Seria esse o caso ou nem de animal você gosta?" E ele simplesmente me disse que já tinha tido um cachorro. E foi a partir daí que eu comecei a perguntar mais, como se eu fosse a pessoa que não soubesse nem qual é o nome de raça de cachorro, o que no fim não é mentira. Eu fui perguntando mais sobre a raça do cachorro, e ele disse que era um Doberman. Fui perguntando também como era a experiência de cuidar de um cachorro de raça, e ele foi me falando. Perguntei se ele era do tipo mais desobediente ou mais comportado, e ele continuou a falar. E nisso foi surgindo uma conversa, onde eu não tinha que me preocupar tanto em saber o que dizer ou como dizer, mas sim assumir que eu não sabia de nada e falar quais eram as minhas perguntas e as minhas dúvidas, qual era a minha curiosidade sobre o cachorro que aquele cara tinha. Por outro lado, em alguns momentos eu até tinha uma ideia do que dizer, e novamente eu usei a postura de quem não sabe do assunto, ou seja, do cara ruim de skate, para falar sobre a minha ideia. Teve, por exemplo, um momento que eu simplesmente lancei a minha ideia em forma de pergunta. Eu disse: "Eu já ouvi dizer que Doberman é um cachorro bom para a segurança da casa porque ele tem senso de lealdade e um mínimo de inteligência para ser treinado. É isso mesmo? O que é que você acha?" E aquele cara simplesmente foi respondendo o que ele achava. Eu lancei a minha ideia, mas novamente pedi que ele se expressasse. E assim a conversa fluiu. E hoje, toda vez que eu tenho que dividir uma tarefa com aquele cara, eu já me sinto até que bastante à vontade para conversar com ele. E no fim, essa é a mesma coisa que eu recomendo para quem tem medo de falar. Porque talvez o seu medo de falar não seja medo de falar, mas seja na verdade medo de não ter o que dizer ou de que alguém reaja mal ao que você disser. No fim, a complexidade da comunicação humana é muito vasta para ter uma solução mágica que possa ser explicada numa conversa de poucos minutos. Porém, foi assumir essa postura do cara ruim de skate, ou seja, de que eu não sei a maioria das coisas que estão ao meu redor, que me ajudou a melhorar a minha maneira de se comunicar. E se você tem medo de falar, essa sugestão talvez possa lhe ajudar. Talvez você não vá falar com alguém que você praticamente nunca viu pela primeira vez, mas talvez você possa aplicar com alguém que você se sinta à vontade para conversar. No fim, aqui também é um incentivo sobre como conversar é uma ótima maneira de treinar a comunicação, para mim é a melhor maneira, e aqui é uma sugestão para lhe ajudar a ter melhores conversas. Eu tenho um outro momento nesse canal onde eu falo sobre algumas razões pelas quais eu acredito que conversar é a base da comunicação humana e que ela é que deve ser treinada antes de oratória e de qualquer outra técnica que você possa pensar. E fica aí o convite para caso você deseje poder ver esses argumentos, os argumentos que eu apresentei. Por enquanto é isso, até uma próxima vez.